E desde então 1898, aproximadamente, William McKinley, que foi presidente americano, a última vez que ocorreu então uma situação dessa que agora Trump está se colocando, que é a anexação de um outro território. Existiram ao longo do tempo, depois disso, algumas outras questões, mas enfim. Anexação, como conhecemos, basicamente, provavelmente a última foi com McKinley, né, presidente americano. E agora Trump quer entrar para a história de todo jeito como o cara que criou a Riviera do Oriente Médio. É assim que ele está chamando. Só esqueceu de um detalhe. Para onde vai a população? Para onde vai 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes palestinos que existem na faixa de Gaza? Segundo ele, algum outro país vai receber, né? Apesar que já Egito e Jordânia já disseram, olha, não queremos os palestinos aqui. Detalhe, essa frase, não, esses dizeres de que os Estados Unidos vão tomar conta da faixa de Gaza veio em meio a toda uma reunião com Netanyahu, que está aqui, que em todo o seu discurso o discurso de Trump, no caso, sempre sorria confirmando, inclusive corroborando com aquele plano lá atrás do próprio Netanyahu de, entre aspas, varrer a faixa de Gaza. No Associated Press, em outros jornais, o Reuters e por aí vai, BBC, o que mais se fala, todos os principais jornais do mundo falando exatamente dessa questão aqui de Trump, pegando o da Associated Press, que está mais compacto e mais sóbrio, digamos assim, comentando exatamente isso, da proposta de Donald Trump de que os Estados Unidos assumam o controle da faixa de Gaza, reassentem permanentemente, e o detalhe, no início, acho que ontem, antes de ontem, dias atrás, quando eu ouvi essa história, deu a entender que eles iriam tirar, a ideia seria, teoricamente, tirar a população, limpar, entre aspas, vamos chamar de limpar, né? Ou seja, tirar as bombas, escombros e tudo mais, reconstruir a nova faixa de Gaza e os moradores voltarem. Mas não, segundo Trump, é para expulsar mesmo os palestinos da sua terra. Essa é a ideia de Trump, pelo que está dizendo aqui, tá? Comentando o seguinte, olha, sorriu, cadê a parte aqui? Propriedade de reconstruir território devastado pela guerra na Riviera do Oriente Médio, como ele está chamando. Os Estados Unidos tomarão conta da faixa de Gaza e nós faremos um trabalho com ela também, disse Trump. Nós a possuiremos e seremos responsáveis por desmantelar todas as bombas perigosas não detonadas e outras armas do local, nivelar o local e nos livrar dos prédios destruídos, nivelá-lo, criar um desenvolvimento econômico. Detalhe, é que o genro dele, ano passado, já andou dando ideias de que seria feito isso, tá? Ele comentando, inclusive, do litoral, o quão o litoral da faixa de Gaza, aparentemente é rico em petróleo, tá? Tem um papo disso, de alguns breves estudos que foram feitos. Evidentemente, Egito, como eu já tinha comentado, Egito e Jordânia já vem alegando, dizendo que vão rejeitar. Só que Trump dizendo, mas eles vão aceitar. Eles vão aceitar sim. O que é que vai acontecer? O que é que está por trás dessas questões de Trump está dizendo isso? Provavelmente ele deve ter alguma cartada na manga, não sei. Assim como terminou ocorrendo com o Panamá, que teve que recuar, com a Colômbia. Todos os países que estão vindo, né, que Trump está vindo para cima, no final das contas terminam recuando de alguma forma. Não sei se ele quer fazer mais um movimento muito forte para esperar o recuo de outros países, de outras populações, mas o fato é que até então o mundo, tá? Até um tempo atrás, Putin, por sinal, foi um dos que reiniciou, restartou toda essa questão de conquista de terras. Até então o mundo, até o pós Segunda Guerra Mundial, e aí o conflito da Guerra Fria, toda essa questão, e depois de alguns outros conflitos que ocorreram nessa Guerra Fria, o mundo parecia caminhar para uma situação de conquistas de outras formas, conquista financeira e por aí vai. E aí Putin
ao conquistar algumas áreas, como por exemplo a Crimeia, e agora ter avançado na Ucrânia, de novo buscando terras, apesar que, teoricamente, não seria uma situação muito comum, os Estados Unidos olhou e pensou, poxa vida, peraí, eu também quero a minha parte. A Rússia conseguiu usando a força, e nós, que somos a maior potência do mundo, vamos conquistar. Não sei. Não sei o que está se passando de fato na cabeça. Qual é o plano de fato final de Trump? Se é exercer força por exercer. Tem o fator financeiro e outros fatores, sim, evidentemente. Mas que poderia ter ser exercido de outras formas. Mas ele quer nesse sentido. E aí isso abre precedentes para outros países, como a própria China vir para cima de Taiwan, dizer, olha, americanos, vocês invadiram, expulsaram os palestinos, agora nós podemos expulsar a liderança, nós vamos ser bonzinhos, vamos deixar a população taiwanesa, só vamos expurgar só os líderes de Taiwan, vamos tomar conta de Taiwan a partir de agora. Não sei, coisas desse tipo, tá? Abre precedentes. Evidentemente, outros países pelo mundo, tá? Tava vendo aqui na Reuters, pela Reuters tem mais países, né, falando, criticando, dizendo que não. Aí até a China comentou o seguinte, olha, a China sempre acreditou que os palestinos governando a Palestina é o princípio básico da governança pós-conflito. E aí tem outros países que também seguem o mesmo padrão, né? Começaram a reclamar de toda essa questão de Trump, essas ideias de Trump, né? A própria Rússia, né, comentando, a Rússia acredita que um acordo no Oriente Médio só é possível com base em uma solução de dois estados, disse o Kremlin na quarta-feira. Enquanto o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvares, disse que Gaza é a terra dos palestinos de Gaza e eles devem permanecer em Gaza. O diretor executivo da Anistia Internacional, Paul O'Brien, disse que mover todos os palestinos de Gaza é equivalente a destruí-los como povo. Isso, inclusive, abre um monte de precedentes. O caso, por exemplo, dos curdos, que os americanos defendem. Não que tenha exatamente uma nação, mas que pelo menos tenha o seu território. E a Turquia não gosta nada disso. A Turquia quer expurgar. E aí, como é que vai ficar? Vai abrir um novo precedente para a Turquia dizer, olha, americanos, eu defendo a ideia de vocês, mas ó, a questão curda lá, vamos resolver? Entendeu como é complicado tudo isso? E aí vamos voltar para o passado. Futuro repetindo o passado. Quem é que só mudou um pouquinho os atores, tá? Quem é que foi expulso de suas localidades em vários momentos da história? Os israelenses, de várias partes do mundo. E agora, apoiarem tais ideias é estranho demais. É uma situação perigosa, muito perigosa. É esse tipo de movimento de Trump, né? E dizer abertamente, uma liderança mundial, dizer abertamente isso, uma grande potência mundial, econômica e militar, dizer, olha, eu quero esse território para mim, vou tirar a população, vou reconstruir, vai virar um resort e acabou. E a população vai para qualquer outro local. Quem quiser a população, nós liberamos a população para vocês aqui. Então não pode ser assim, tá? É aquilo que eu falo. Abrem precedentes dos mais diversos pelo mundo, se formos olhar, tá? Todo mundo vão ter algum tipo de conflito de áreas separatistas. Então, se todos forem pensar assim, como eu falei, o caso aqui da Síria, né, dos curdos, essa região aqui, que mais ou menos entre o Tigre e o Eufrates tem presença dos curdos. Imagina só a Turquia dizer, olha, não, esse trecho aqui é nosso, não queremos eles aqui. Né? Ou até o inverso, ou até outras minorias. Sei lá, os alauítas aqui no litoral. E outras tantas localidades. Eu vou nem citar na África, o quão complexo é lá na África, por exemplo, que tem essas questões. E aí, como é que vai ficar? Então, vai começar a gerar problemas, tá? E, inclusive, os americanos e quem apoiar ele
não vão poder falar muita coisa sobre os russos, não. Quando os russos avançarem sobre, por exemplo, toda a ideia russa da Ucrânia e de outros territórios, caso a Rússia queira avançar, vai ter que ser considerado como normal, porque não, a Rússia só quer o que é dela, o que acha que é de direito dela, assim como Trump aparentemente está fazendo. Por isso que eu falo, é uma situação perigosa geopoliticamente, não é nada boa, tá? E Trump vem esbravejando, usando das mais diversas técnicas para aqueles países que precisam de algum, no caso, por exemplo, Canadá, México, teve que ser, o caso de Colômbia também, teve que ser ameaçado com taxas, né, com fator financeiro. No caso de Gaza, não vai, tinha como ser ameaçado com algo desse tipo. Então foi ameaçado simplesmente dizendo: vamos expurgar vocês, vamos expulsar vocês dessa faixa de terra aqui. E olha que já é uma faixa de terra relativamente pequena, complexa, complicada, sim, mas não é a melhor solução, não é a solução mais interessante para os quase 2 milhões de habitantes aproximadamente que moram aqui na região. Para onde vão? É complicado, tá?